Bem-vindos ao terceiro vídeo sobre o Vitória Sport Clube. Depois dos dois primeiros terem abordado a SAD, este vídeo vai debruçar-se sobre o relatório e contas do clube, que é uma entidade diferente da SAD. É no clube que se concentram todas as modalidades oferecidas pelo Vitória, que contam com vários escalões e centenas de atletas. Ao contrário daquilo que fiz para a SAD, a análise a este relatório será feita toda neste vídeo. A ordem é a mesma, a demonstração de resultados seguida do balanço. Indo já ao resultado líquido, ainda que tenha sido negativo, houve uma forte recuperação em relação ao que se observou no período homólogo, que, como iremos ver, assentou quase em exclusivo na não contabilização do prejuízo atribuível à participação financeira do clube na SAD. Começo com as rúbricas de rendimentos, que com o retomar da atividade desportiva tiveram um impulso considerável. As vendas e serviços prestados desdobram-se nestas 5 sub-rúbricas, sendo que 3 delas reportam a protocolos existentes entre SAD e clube. A cotização e PEC de sócio registra a receita das cotas pagas pelos sócios e o montante angariado com a venda dos lugares anuais. No âmbito do protocolo, há uma percentagem deste bolo que será cedida à SAD. A publicidade e patrocínios mais que dobrou o valor em relação ao período anterior e presumo que esteja ligada aos patrocinadores das várias modalidades nas quais o clube disputa competições. Deixo alguns exemplos. O arrendamento de instalações tem metade do total ancorado ao aluguer do estádio Dom Afonso Henriques à SAD. A cedência de pessoal consiste em passar os custos salariais dos funcionários que prestam serviço à SAD à própria SAD. Nos outros estão incluídas as vendas de merchandising do centenário do clube. Nos subsídios à exploração, contam-se essencialmente subsídios provindos da Câmara Municipal da cidade, de incentivo à prática desportiva. Recentemente foram aprovadas verbas para apoiar o clube na construção do mini-estádio. Dentro dos outros rendimentos e ganhos está a aplicação do método da equivalência patrimonial. Basicamente é a parte dos lucros numa empresa participada em função da percentagem de capital que se detenha nessa empresa. Assumindo que a empresa criada pelo Vitória e pela SABSEG ficou dividida em partes iguais, dos cerca de 6.000 euros de lucro que terá tido, metade pertenceram ao clube. Estranhamente chamados de donativos, temos as mensalidades das escolas de futebol Afonsinhos e dos escalões de formação das modalidades. É objetivo expresso do clube a expansão das escolas de futebol, tendo já estabelecido parcerias que estão em vigor na época 22-23. É fácil de perceber que há muito a ganhar com este tipo de iniciativas, desde a captação de mini-jogadores que poderão depois crescer para servir a equipa principal, à criação de uma ligação entre as pessoas e o Vitória, passando pelo incremento das receitas. Passando aos gastos, o regresso das competições desportivas a 100% também fez com que os gastos inerentes à exploração dessa atividade aumentassem. Este aumento, apesar de não ter sido acentuado, é visto especialmente nos fornecimentos e serviços externos. Como já aconteceu nesta rúbrica no relatório da SAD, também no clube há uma quase sobre-transparência destes gastos. São tão discriminados que tive de separar o quadro em 2. São tão discriminados que nos é permitido saber que houve uma despesa de 5 euros com um transporte de mercadorias. Nas últimas 2 linhas temos talvez a informação mais relevante, a fatia nas cotas e nos lugares anuais que cabe à SAD. Indo buscar o valor contabilizado nos rendimentos e contas feitas, do total recebido, entregou-se 56%. Os gastos com o pessoal subiram ligeiramente, justificados pelo clube com um maior investimento nos plantéis de voleibol e basquetebol. À imagem do que fiz antes e considerando apenas a remuneração do pessoal, conclui-se que a SAD comparticipa 95% desta remuneração. Nos outros gastos e perdas, consta novamente a aplicação do método da equivalência patrimonial, aqui obviamente representando uma perda. Neste exercício financeiro não se deu essa perda porque o clube deixou de contabilizar qualquer valor resultante da exposição que tem na SAD.
O que aconteceu foi que os prejuízos que a SAD foi tendo superaram o valor que o Vitória tinha injetado no capital da SAD, por isso deixou de aplicar o tal método. Por um lado foi uma ajuda, principalmente atendendo ao prejuízo avultado que a SAD teve no período em questão, mas por outro é prejudicial, já que zerou a participação na SAD que estaria contabilizada no ativo. Ou seja, nos livros do clube, as ações que tem da SAD não valem nada. Até ao resultado líquido, merece atenção a depreciação do estádio e o valor líquido contabilístico que este tem. Afastado o vínculo financeiro com a SAD, o clube encontra-se neste momento quase independente. Quase porque, apesar de não ser afetado pelos resultados da SAD, continua a depender dela no contexto dos protocolos firmados entre as duas entidades. Entrando no balanço, o aspecto do ativo é este. O estádio destaca-se claramente pelo valor que tem para o clube, claro que por motivos que vão muito além dos financeiros. Já o passivo, apesar de muito inferior, tem um legado de uma situação difícil que o clube atravessou há alguns anos atrás. Esta situação é visível quer nos financiamentos obtidos, quer no Estado e outros entes públicos. O que mais pesa são os empréstimos bancários, que vêm da altura da adesão do Vitória ao PEC feita em 2012. Não sei se são montantes que o clube devia aos bancos e que foram renegociados, ou se foram empréstimos dos bancos enquadrados no acordo do PEC para a regularização de dívidas e têm prazos para ser reembolsados. Seja como for, é um fardo considerável que provavelmente continuará a acompanhar o Vitória por mais alguns anos. O procedimento tem continuidade nos impostos devidos a instituições do Estado, embora estes, de menor dimensão, devam ser liquidados em 2024 ou em 2025. Para assegurar o pagamento destes valores, o estádio foi dado como garantia. O passivo caiu de forma residual e o expectável é que a melhoria nos resultados dê condições ao clube para atender a todos os compromissos que ainda tem. O capital próprio é altamente positivo. Tenho algumas dúvidas sobre aquilo que está rubricado nas outras reservas e nos excedentes de revalorização, mas não consigo concretizar por falta de elementos. Este vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado e apoiem este projeto subscrevendo o canal. Até para a semana.